Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um assunto interessantíssimo, que é sobre regras comerciais. Antes disso, se inscreva no nosso canal, dá um like aqui e acompanhe os nossos vídeos. Então, pessoal, vamos lá! Hoje nós vamos falar do assunto sobre regras comerciais. É o seguinte, pessoal, muitos clientes têm dúvidas em relação a regras comerciais. Por quê? Porque ele fez um plano lá em 1900 e bolinha e não pedia um determinado documento no plano, e agora ele está fazendo um plano de saúde e está exigindo um documento, exigindo algo que ele não está acostumado ou que ele não viu quando ele contratou. Então, é assim, ó, quando você faz a contratação do seu plano de saúde, eles têm, antes de gerar a carteirinha, eles têm total autonomia para poder pedir a documentação que eles acharem necessária para poder avaliar você como cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem planos que eles só pedem RG, CPF e comprovante de endereço. Já tem outros planos que eles exigem, no caso de uma criança, eles exigem exame do pezinho, alta da maternidade. Isso quando não exigem que o cliente vá até um centro médico do convênio para fazer uma entrevista pessoal com um médico. Então, isso varia de um plano para o outro. Então, as regras comerciais e a questão de documentação, ela sempre vai variar de um plano para o outro. Vou dar um exemplo aqui. A maioria dos planos individuais tem livre aceitação. Então, você não precisa, como plano de adesão, ter uma profissão ou plano empresarial ter um CNPJ. Só com o seu CPF você já pode contratar o seu convênio. Porém, tem alguns planos que eles restringem a idade. Tem 15 dias de vida e você quer, por exemplo, fazer um plano ótimo, o melhor que tiver. Só que você não vai conseguir. Por quê? Porque o plano de saúde, ele tem uma exigência aí mínima de idade. Então, vamos supor que o plano ele tem uma exigência de 6 anos de idade. Então, cada plano tem a sua regra. É sempre muito bom você perguntar para o seu consultor, para o seu corretor, para que ele saiba te informar certinho, para que não aconteça de você mandar toda a documentação, fechar o plano e chegar lá na hora de cadastrar o plano te recusar porque tem uma regra comercial que o corretor não ficou informado ou não te falou, tá bom? Tem planos que têm exigência mínima de idade, tem planos que têm exigência máxima de idade. Então, por exemplo, você pode ter até 50 anos, 58 anos, mas que isso o plano de saúde não aceita pessoas com aquela idade. O plano sênior, que é aquele plano que é só para idoso. Então, você que é novo e quer fazer aquele plano que a sua avó já usa e você gosta, muitas vezes não dá para você contratar porque ele tem aquela restrição de idade, tá? Então, não fique bravo com o seu corretor. Se amanhã ou depois ele falar, olha, infelizmente esse plano que você quer contratar não tem como, porque só dá para fazer para pessoas acima de 6 anos, 8 anos ou para sua avó que quer fazer o plano e não pode, porque tem uma limitação de idade. Não é culpa do corretor, pessoal. Nós, consultores, a gente só repassa as regras que o próprio plano de saúde passa pra gente. E eu vou te contar um segredo. Não adianta você pular de galho em galho para outro corretor, porque você vai reparar que as regras são as mesmas para todo mundo, assim como as tabelas. Então você cota com um corretor e de repente quer cotar com outro, achando que o valor vai ser mais em conta, você está enganado. Porque a tabela e as regras comerciais são as mesmas, tá? O que diferencia é a honestidade de um corretor para o outro, porque às vezes o corretor ele passa, por exemplo, uma tabela mais em conta, mas ele não te falou que aquela tabela que ele tá te passando ela é mais barata, porque toda vez que você for usar, você vai ter que pagar um pouquinho a mais, que é a questão do plano com coparticipação. Já o corretor honesto, ele fala, olha, eu tenho essa tabela e tenho essa. A diferença dessa é que você paga aquele valor X e não paga nada mais, e essa mais em conta, mas quando você for usar, você paga uma pequena taxa. Então, o que diferencia um corretor para o outro? A consultoria depois do plano fechado, toda a assistência, se você der tiver qualquer problema com o seu convênio, seu consultor souber te orientar para onde você vai, né? E também você ter a maior
orientação na hora de fechar o seu plano, porque o seu consultor, como ele já está há um tempo na área, a maioria, né, dos consultores, ele vai saber te indicar o melhor produto para a sua região, que vai te dar menos dor de cabeça. E uma outra questão que eu acho bem importante pontuar aqui, pessoal, é em relação ao cliente falar assim, mas o que você acha? Esse convênio ele tem muita reclamação? Gente, todo convênio tem muita reclamação, né? Então, se você for no Reclame Aqui e colocar o plano mais top, o mais encarecido, você vai entrar lá e você vai ver que tem reclamação. Uns têm um pouco a mais, outros têm a menos em determinados serviços, mas todos têm reclamação. O que você tem que ver é o plano que fica mais em conta, né, que se encaixa no seu orçamento e que tem uma qualidade entre custo e benefício ali para você. Então é isso que você tem que pontuar, o custo e o benefício. E os hospitais, está pertinho de você, se você vai ser atendido, no caso que você está passando mal, tem um hospital perto de você, ou você vai ter que se deslocar lá para o outro lado do mundo para poder ser atendido. Então, tudo isso o consultor, ele tá ali para te orientar da melhor forma possível, tá bom? Então, eu achei importante, pessoal, falar aqui no vídeo sobre diversos assuntos, para vocês estarem inteirados sobre as diferenças comerciais de um plano para o outro e sobre a questão da tabela, que realmente não há mudança, tá bom? Muito obrigada!